Olá, investidor! Esse é mais um vídeo da série O que esperar em 2020. Aqui nós iremos abordar um pouquinho do que foi trabalhado em 2019 como um cenário base para a expectativa para 2020. Aqui ao meu lado está o nosso analista-chefe, a estrela da corporação, né? Quem me dera, quem você? Não, esse rostinho famoso aqui. Tá bom. Glauco Legatti. Fala, Glauco. Tudo bem? Como vai? Tudo certo. Bom, falar de 2019 acho que tem que falar com chave de ouro, né? A gente está gravando aqui em véspera de Natal, né? Dia 23, e o nosso índice como um todo já subiu mais de 30%. Eu acho que, de certa forma, até falando um pouquinho de 2020, acho que a perspectiva é bastante positiva de maneira geral. Para quem não saiba, a gente colocou ali semana passada o nosso documento falando a perspectiva de 2020 formalmente, e a gente está com uma expectativa de 137 mil pontos. Então, de certa forma aí, 2020 tende a ser mais um ano bastante positivo. Maravilha. 137 mil pontos. Bom, vamos voltar um pouquinho, brevemente só. Tá. Eu acho que esse foi um ano que, a zero de jogo, você observou que o cenário para as small caps eram muito favoráveis, né? Sim. Colhemos bons resultados? Performou, acho que em grande parte da nossa tese que a gente construiu a respeito de small caps, né? Lembrando, acho que uma observação, acho que o índice como um todo, o Ibovespa, de certa forma, não é uma métrica tão boa, acho que para a nossa própria atividade econômica de maneira geral. A gente tem uma concentração muito grande em dois setores, né? Uma concentração muito grande em empresas exportadoras, que são ali empresas que têm um ambiente externo ponderando muito maior para reflexo das companhias, e o setor bancário como um todo também tem um peso muito grande. Então, as small caps, que são muito mais ali empresas focadas internamente, empresas cíclicas e que também sofreram bastante na crise, tiveram esse gap aqui bastante positivo. E eu acho que, de maneira geral, 2020 tende ainda a performar melhor. Provavelmente não desse diferencial tão grande que a gente teve em 2019, mas acho que, de maneira geral, a trajetória ainda é bastante positiva para small caps. Legal. Então, o racional da nossa tese de small caps é apostar no Brasil, né? Apostar no consumo, apostar nas empresas que não necessariamente são as grandes empresas do Ibov, que na sua maioria são empresas ou de commodities ou do setor financeiro, que tem uma exposição muito mais macro do que micro Brasil, e continuar nessa visão para 2020? Acho que sim, acho que os setores que são setores cíclicos, como você já começou ali comentando, varejo, construção civil, indústria, acho que ali tem um potencial bastante grande. A gente está olhando aqui a perspectiva de 2020, falando um cenário macro, né? O André está com PIB de 2,2%, então, de maneira geral, isso traz um grande incentivo ali para as companhias. Qual um grande argumento ali para ter um cenário mais positivo para 2020 para as companhias? Acho que ele se traduz em maior ganho de alavancagem operacional. Ou seja, o que seria isso? Você vai ter um incremento de receita, digamos, 5%, digamos, de maneira geral, na média. Só que isso, quando você olha para linhas finais, como um lucro bruto, EBITDA ou lucro líquido, linha final, ele tem um incremento muito maior em relação a esse incremento de faturamento. Por que isso se dá? Porque as companhias vão ganhar maior eficiência, no sentido de tem muito custo fixo que vai ser diluído. As companhias não precisam aumentar os custos na mesma proporção que a receita. Por exemplo, você tem uma ociosidade muito grande ainda na média nas companhias. A gente olha, esse é um grande argumento de maneira geral. E acho que até um outro ponto também bastante favorável, também ainda um resquício de alavancagem financeira. A alavancagem financeira, acho que a gente pode trabalhar em duas frentes. O que foi mais importante ao longo dos 3 anos, e ficou muito mais evidente, foi a redução do custo de oportunidade, custo ali, quando você faz um DCF, né? Formalmente, para você achar um valor de uma empresa, o jogo é relativamente fácil. É basicamente você projetar esse fluxo de caixa da companhia para o futuro e trazer isso a valor presente. Quando você traz isso a valor presente, você tem que utilizar uma taxa. Quando você tem uma taxa de juros muito elevada, você utiliza essa taxa de desconto bastante elevada, que consequentemente traz um valor menor. Então isso foi os últimos 3 anos, essa redução foi bastante importante. O que eu acho que aqui a alavancagem financeira ainda vai ter um peso importante mais no curto prazo, o serviço da dívida. Por exemplo, a gente está hoje com a Selic 4,5%.
Nem estou falando aqui o mérito que algumas casas consideram que pode até cair mais, a gente está com 4,5%, o André está mantendo 4,5% para 2020, mas a gente teve 2 cortes recentes, então até pouco tempo atrás a gente estava com uma taxa de juros mais elevada. Então as companhias que tinham dívidas, por exemplo, pós-fixadas, provavelmente ainda vão ter uma redução desse serviço da dívida, uma despesa financeira menor para 2020. Maravilha, então a gente tem aqui uma expectativa grande em Brasil, uma aposta forte em Brasil também, a questão da alavancagem financeira é um ponto que ainda pode ser mais um benefício aí. Fortalece nossa tese, né? E acho que assim, um ponto importante primeiro, a gente acredita no Ibov a 137 mil pontos, né? Então, quando a gente aposta numa tese de small caps, a gente não deixa de acreditar nas grandes empresas, né? Mas o nosso objetivo aqui é buscar aquilo que vai dar além dessa expectativa do Ibov, né? Então, a gente está com uma expectativa positiva também para Petro, a gente está com expectativa positiva para Itaú, mas a nossa visão, o nosso call para 2020 segue firme e forte nos small caps. E eu queria fazer um bate-bola aqui com você de algumas ações aí que tem alguma correlação, tá? Tá bom, vamos lá. Bate-bola, hein? Bradesco ou Itaú? Itaú. CSN ou Gerdau? Vou de CSN. Magazine Luiza ou Via Varejo? Olha, eu acho que o Via Varejo tem mais potencial. É mais arriscado, consequentemente, né? Mas eu acho que Via Varejo ainda tem um upside bastante expressivo. Uma educacional que vai bombar esse ano? Uma educacional? Acho que Cogni. Muito bom. Bom, acho que essa visão bem objetiva de onde investir em 2020 é só um ensaio do que a gente está preparando para vocês e de toda a complexidade que os nossos relatórios agregam na tomada de decisão, né? Sempre lembrando que a nossa manifestação, nossa visão de investimento, ela é feita mensalmente no formato das carteiras recomendadas, né? Sim. O Glauco que pilota. Quantas são, Glauco? A gente tem a carteira, só de ações a gente tem 3 com base ali fundamentalista. Carteira top 10, né? São 10 ativos, carteira small caps e dividendos. E fora isso, a gente tem uma série de carteiras, né? A gente falou aqui especificamente de ações, mas acho que 2020 também é um ano bastante oportuno para fundos imobiliários, né? 2019 também foi um ano super importante. Eu acho que essa tendência, com a queda da taxa de juros e ainda com uma taxa bastante baixa por um período razoavelmente longo, isso vai ser bastante positivo ali também para essa indústria. Eu acho que isso fortalece muito a nossa visão de que você deve utilizar os instrumentos que a corretora investe de análise, research, para poder contribuir na sua tomada de decisão. Uma coisa a gente está certo, com a Selic a 4,5%, o mercado de renda variável tende a crescer muito e ser o grande destaque de 2020. Acertar qual ação vai performar acima do Ibov é a nossa meta aqui. E para isso, a gente abre esse bate-papo com vocês. Eu agradeço muito. Resumidamente, nós seguimos firmes e fortes na nossa tese Small Caps, mas também a gente aposta muito no mercado para 2020, no mercado de renda variável, por todo o cenário que está se desenhando, macroeconômico, microeconômico. E é isso aí, né, Glauco? Exatamente, acho que é isso. Então tá bom. Bom, eu quero agradecer, um forte abraço para você e siga a gente, continue assistindo a Necton em todas as mídias. Um abraço.